Senhor presidente, colegas deputados estaduais que enobrecem a participação dessa sessão, desses debates, subo hoje na tribuna dessa casa para dizer que, enquanto parlamentar, enquanto representantes do agronegócio, não podemos assistir de maneira pacífica, inertes, num Estado que teve a solução dos seus problemas financeiros acostado, encostado no agronegócio, utilizando o agronegócio de pilar. Nós não podemos ver o campo ameaçado sem nada fazer. Dentro do escopo jurídico, muitas das vezes, esse deputado se pergunta, senhor presidente, qual é a função de um deputado estadual? O que podemos fazer na condição de deputado estadual? Crime é matéria federal, transportes é matéria federal, energia elétrica é matéria federal, assuntos de grande relevância e interesse local é assunto dos vereadores. Quer dizer que talvez precisamos aí de uma reforma administrativa, deputado Rachioca, para conseguir aumentar as atribuições, o campo legislativo para os deputados estaduais, porque a nós está sobrando muito pouco. Daqui a pouco a população vai ter o entendimento de que 24 deputados estaduais no seu estado, outros com 50, com 60, são inúteis. Inúteis no sentido de tentar resolver um problema e encontrar os impedimentos legislativos. E quando me debrucei, deputado Pedro Pedrocian, sobre esse problema no campo, sobre essas invasões, seja ela da FNL, do MST ou indígenas, quando ilegais, é um problema para os maiores empresários do Estado, que estão levando tecnologia, que estão produzindo, que estão empreendendo, que estão recolhendo impostos. Imaginem vocês, deputado Pedro Pedrocian, que tem uma vocação para o comércio, indústria, agronegócio. Imagine uma empresa ter a sua linha de produção congelada em 20%. Seria terrível ao empresário. Para o produtor rural é o normal, pois é um impedimento da própria legislação ambiental, a constituição da sua reserva. As dificuldades do agronegócio são gigantescas. E agora ter que conviver com criminosos, com bandidos, que não resistem a uma passada na frente da delegacia, todos têm que ser recolhidos. Ameaçar a sua propriedade. Quer dizer, em nome de que direito, deputado Antônio Vaz? Em nome do direito e da existência da função social da propriedade. Isso está na nossa Constituição, no artigo 5º, e eu entendo que talvez seja importante a gente começar a discutir o que é a função social da propriedade, porque você compra um imóvel, compra um bem com muito sacrifício, chega num patamar e a tua propriedade tem que exercer uma função social para o Estado, para uma coletividade, a qual o Estado não está dando conta. Quer dizer, nas maiores democracias do mundo não existe a função social da propriedade, existem as normas. No Brasil, existe uma norma ambiental que impede tantos por cento da produção. Mas isso é uma norma, isso não pode ser uma função social. Existe uma norma de desmatamento, é uma norma de desmatamento, mas não é uma função social. Porque a abertura constitucional de eu ter a necessidade de ter uma função social no meu imóvel, e isso ser regulamentado por uma lei federal, que é o Estatuto da Terra, ou em matéria urbana, pelo plano diretor do município, leva como penalidade a extinção do próprio direito de propriedade. Aí não importa se
indenizado ou não em título da dívida pública, que muitas das vezes ninguém tem o interesse de adquirir, principalmente dentro de um Estado que viola o direito de propriedade, o seu título é podre, é falido. Nós precisamos começar a agir. Então eu faço essa digressão para anunciar a vossas excelências aqui na tribuna dessa casa, que nós encontramos uma saída. E eu estou franqueando aos parlamentares que queiram ser coautores desse projeto, o projeto que tira benefícios estaduais daqueles que invadirem fazendas, propriedades, daqueles que queiram participar do Estado na condição de cargo comissionado, cargo público. É uma saída legislativa interessante, inteligente. Concedo a parte ao deputado Pedro Pedrocian. Bom, obrigado, nobre deputado, colega João Henrique, por colocar esse tema hoje. E eu queria dizer que eu concordo com as suas considerações, porque eu penso que o Mato Grosso do Sul e o Brasil precisa virar, de fato, a página desse assunto invasão de terra. E a discussão sobre terra produtiva ou não produtiva, eu vou dizer o seguinte, olhe para o Mato Grosso do Sul, eu vou dizer o seguinte, a maioria esmagadora de todas as nossas terras são, sim, de fato, produtivas. E isso é o resultado do avanço tecnológico e produtivo do agro, que tem feito, de fato, uma grande revolução no nosso Estado, responsável por boa parte do progresso econômico e social, e inclusive da situação econômica fiscal que nosso Estado está gozando nesse ano de 2023. Eu digo para Vossa Excelência que eu vi com muita preocupação um tal de carnaval vermelho que tomou conta deste país na semana passada. E no caso do Estado de São Paulo, mais de 20 municípios sofrendo invasões. No Mato Grosso do Sul, nós tivemos apenas uma propriedade. Mas isso está se deflagrando em todo o Brasil, no sul da Bahia, no Pará. Agora, recentemente, nós tivemos uma indústria de celulose e papel, salvo engano, na própria Bahia, onde trabalhadores, ou não vou nem qualificar, mas invadiram essa propriedade, inviabilizando um investimento significativo. Então, eu quero parabenizar a sua fala, porque, de fato, nós precisamos dotar o Estado de instrumentos para coibir isso. Quero dizer para Vossa Excelência que eu entrei em contato com o governador Eduardo Riedel, que assegurou que no Mato Grosso do Sul não será permitido baderna, nós não vamos retroceder nessa matéria, e o Estado será firme na defesa, não do direito de propriedade apenas, mas na manutenção do Estado democrático de direito. O que está em jogo aqui não é o direito de propriedade, é a manutenção da legalidade, do princípio da legalidade, sob pena de nós voltarmos para o estado de natureza robesiano. Nós vamos chegar numa situação onde alguém vai ter que se valer, tal como no antigo Mato Grosso, de uma arma para ter que se defender. Nós temos o Estado. Então eu oficiei ao secretário de Segurança Pública e Justiça, doutor Videira, para que elaborasse um plano de monitoramento de tais ações, de grupos que se radicalizaram, para que nós não fôssemos surpreendidos no Mato Grosso do Sul com tais ações e elaborássemos um plano de contingência e mitigação de tais atos. E eu quero dizer, por último, deputado, que ao ter uma posição firme contra a invasão, não significa que nós sejamos em absoluto contrário ou teríamos uma agenda contrária à agricultura familiar. Pelo contrário, eu quero dizer que, ao ter uma defesa do agro, nós temos que ter uma bandeira também na agricultura familiar. Vejam
o papel da agricultura familiar no desenvolvimento desse Estado e o Estado, muitas vezes, de abandono de diversos assentamentos. Nós temos inúmeros programas significativos aqui, como, por exemplo, o Leite Forte, o Leitão Ouro, Peixe Vida, o próprio Novilho Precoce, e que nós precisamos fortalecer o pequeno, porque o pequeno pode ser um gigante. Mas parabenizo o nobre deputado pela postura. E adiro a fala... Permite a par, deputado. Adiro a fala do orador anterior e franqueio, deputado Pedrocian, a assinatura desse projeto, uma vez que me filio muito naquilo que Vossa Excelência se manifestou e não concordo com qualquer tipo de crimes, invasões ilegais, né? Invasões de terra. Então, o nosso objetivo aqui é que o Estado não assista, não beneficie essas pessoas que estão lá sonhando em um dia ter um pedaço de terra. Então, mandar uma cesta básica, dar um cargo em comissão, ser cooptado por lideranças para atrapalhar e prejudicar o campo. Então, Vossa Excelência, caso queira, é bem-vindo. E com muita satisfação, concedo a parte ao presidente dessa casa, deputado Gerson Claro. Deputado, primeiro, parabenizá-lo pela, em parte, palavra de Vossa Excelência, no que diz respeito à defesa da legalidade. Me preocupa, de vez em quando, as manifestações, ouvi atentamente, estava ali na mesa, Vossa Excelência, quando diz que as pessoas que estão em busca de sua terra, se passar na delegacia, todos vão presos. Eu tenho familiares que moram em assentamento rural. Meu pai viveu 25 anos no assentamento São Pedro, em Sidrolândia, e ele sempre passava na frente da delegacia, nunca ficou. A agricultura familiar no Mato Grosso do Sul, ela é forte, ela merece o nosso respeito, e aquelas pessoas que estão lá, em grande maioria, fizeram parte da luta pela terra. Assim como tem pessoas e lideranças que abusam do poder, usam da ilegalidade para poder atacar a propriedade privada. Na história do Brasil, na história do Mato Grosso do Sul, é comum também os crimes de grilagem de terra. Então, se tem bandido de um lado, já houve do outro lado. Não é assim que nós devemos tratar. O Mato Grosso do Sul, conforme afirmado pelo deputado Pedrocian Neto, terá postura firme na defesa da legalidade. Mas nós aqui, assim como já houve manifestação do deputado Amarildo, do deputado Pedro Kemp, o deputado Zeca, que tem uma atuação forte nesse meio, eu não vi ninguém defender a ilegalidade, defender a invasão, mas todos defendendo, sim, o direito das pessoas até de terem a sua luta, que às vezes é uma luta justa, mas nós não podemos carimbar como bandidos aquelas pessoas, nem todos, porque lutam por justiça social. Outra questão muito interessante. Nós avançamos muito no Código Florestal. Nosso agronegócio, e eu gosto muito de ouvir a ministra Tereza, que ela sempre fala que agronegócio não é o agro grande, que agronegócio é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor, é o pequeno pecuarista, é o pequeno negócio, é o grande negócio. O agronegócio brasileiro é exemplo. Nós, Mato Grosso do Sul, somos um estado que primeiro pode ser o estado verde. O Brasil, quando se trata de emissão de gás, tirando as queimadas, nós somos um dos menores, um país que menos provoca emissão de gases, e pode ser o país que recebe, que ajuda no meio ambiente. Nós não podemos ficar defendendo uma política de que o agro não é o bandido. Nós temos a política de preservação ambiental, de estado verde, de agricultura familiar e do agronegócio, tanto o grande quanto o pequeno, ser respeitado e que as leis se cumpram no nosso estado. Essas eram as minhas considerações, deputado. Adiro a fala de Vossa Excelência também, deputado Gerson Claro, franqueando, claro, o acesso ao nosso projeto e também a coautoria. E apenas para esclarecer e deixar claro,
este deputado teve acesso a números estatísticos dentro dos órgãos. Eu fui fazer uma pesquisa, e não é de hoje, é do mandato anterior, inclusive, que a maioria dos requerimentos e de regularizações que são realizadas para a reforma agrária são direcionados a mulheres. E isso me intrigou, porque, na sua maioria, são pessoas que são casadas, que querem trabalhar, mas que têm algum tipo de problema, seja criminal, seja de outro modo, com a justiça. Então, me referi a esse número estatístico que não mente e que representa a realidade. E agora, no adjetivo do que eu penso, para mim, todos que invadem, que entram dentro de uma propriedade privada, são criminosos. Apenas para ficar claro, e concedo também o à parte ao deputado Rafael Tavares, o qual foi o primeiro a assinar conosco esse projeto em coautoria. Deputado João Henrique, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo projeto, dizer que esse projeto tem nosso total apoio, inclusive aceitei o convite para ser coautor dele, né? Dizer que quem invade propriedade privada é bandido, sim, porque propriedade privada é sagrada. E no Mato Grosso do Sul, eu, como deputado estadual, não irei aceitar nenhum tipo de invasão de propriedade privada, seja no campo, seja na cidade. Nós não permitiremos. Dizer a Vossa Excelência que pode contar com o meu apoio, não é porque nós temos na presidência do Brasil um ex-presidiário que o Brasil vai virar uma bagunça. Então o senhor tem o meu apoio, Mato Grosso do Sul respeita a propriedade privada e nós não iremos admitir que nenhum bandido invada essas propriedades. Muito obrigado. Obrigado pela parte, deputado Rafael Tavares. Também adiro à fala de Vossa Excelência e informo que esse projeto, que muito me agraciou a sua coautoria, ganhou um apoio no Congresso Nacional. Ontem nós recebemos a ligação de 3 deputados federais que vão utilizar o nosso texto como base de uma discussão maior e mais ampla para que a União Federal também não contrate, seja através de provimento em cargos públicos efetivos, ou como comissionados, ou algum tipo de benefício social assistencial a quem esteja ameaçando o direito de propriedade ou violando, invadindo. Então, esse projeto nosso, que começou, que nasceu no Mato Grosso do Sul, hoje ganhou o Brasil. Concedo a parte ao ilustre deputado Márcio Fernandes. Senhor deputado, primeiro, parabenizar pelo assunto trazido aqui para essa Casa de Leis, me somar a Vossa Excelência e deixar o meu posicionamento claro, acho que de todos aqui, que sou contra qualquer tipo de invasão. E também uma fala para tranquilizar, porque gera uma expectativa muito ruim aos produtores rurais do Estado, essa questão das invasões que a gente vê acontecendo pelo país e também não é diferente, não foi diferente aqui no Estado, de 2 falas políticas importantes, recentes, tanto aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, quanto a nível nacional. Eu conversava ontem com o nosso ex-governador Zeca, que me disse de uma reunião que aconteceu com o presidente Lula e com alguns líderes deste possível movimento de acampamentos e de invasores, de que o presidente Lula havia comunicado de que não concordaria com qualquer tipo de invasão e que isso não era para contar com a ajuda dele, que ele estaria organizando um recurso para que pudesse desapropriar, indenizar o produtor e aí fazer da forma certa a distribuição das terras àqueles que realmente tenham vocação e queiram estar lá com seus familiares produzindo na agricultura familiar. Quero eu acreditar que realmente isso de fato aconteceu, essa fala do nosso presidente da República, que é contrário a esse tipo de invasão, de depredação, e que me dizia, até gostaria muito que o nosso governador Zeca estivesse aqui, para que pudesse, da boca dele, ouvir essa fala que ele pessoalmente teve com o presidente Lula.
Então, isso, de uma certa forma, nos conforta, dá tranquilidade aos produtores rurais do país, e não é diferente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, onde pude conversar pessoalmente com o nosso governador, Riedel, que nos garantiu que aqui no estado será mantida a ordem, não haverá qualquer facilidade para invasão de terras. Então, só uma fala aqui para acrescentar ao seu discurso, deputado João Henrique, para que a gente possa ter uma certa tranquilidade, uma certa calma, para que os fatos se resolvam da melhor maneira possível e não haja nenhum prejuízo para ambos os lados. Era só o que tinha. Obrigado pela parte. Eu adiro também a fala de Vossa Excelência, agradeço a parte, e dizer que apenas acreditaria nessa hipótese caso o sítio, né, de Atibaia também não fosse do Lula e que as fazendas do Lulinha também não fossem verdades. Porque se for, aí talvez eles estariam pensando realmente nessa possibilidade. Agora, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de conceder a parte ao ilustre deputado Renato Câmara. Caro deputado João Henrique, eu acho que esse tema é muito importante e é preciso, sim, ser discutido aqui nessa casa. Sou contra qualquer tipo de invasão. E antes de começar a falar em invasões, em novas propriedades para a reforma agrária, nós temos que resolver o problema da reforma agrária que está posto. Existem assentamentos de mais de 20 anos que ainda não foram pagos. Hoje mesmo fiz uma indicação aqui para o assentamento lá em Niuaque, que não tem água. Como falar em desenvolvimento se nós não conseguimos atender a infraestrutura necessária para aqueles que já estão na terra? Falta de energia, falta de água, falta de estradas. E aí coloca o assentado lá nessa terra, e eu tenho um tio que é assentado, que vive da terra, e não dá condição para que ele produza. E mesmo assim, o assentado tem conseguido produzir. Hoje nós podemos ver em Sidrolândia, a terra do nosso presidente, com mais de 30 assentamentos. E o que é Sidrolândia hoje com esses assentamentos e o que era antes da implantação dos assentamentos? Sidrolândia hoje é uma gigante. É um dos municípios que mais produz no Mato Grosso do Sul, e o nosso estado, a comida da mesa, em torno de 80% do feijão produzido é da agricultura familiar. Então, nós temos que dividir as coisas. Nós temos que ter a questão da ordem jurídica contra as invasões, e eu concordo com Vossa Excelência. Nós vamos falar de novas invasões, falar de novos programas de reforma agrária, se o INCRA, às vezes, nós precisamos ligar lá e está com o telefone cortado. Precisa de um técnico para fazer uma vistoria, não tem a diária, não tem o combustível. Precisa de novos técnicos, está lá amontoado, toda semana nós temos que levar demandas para o INCRA para poder resolver problemas de certificação, de CCU, problemas de titularização. Cadê a titularização do nosso estado? Se falou no Brasil inteiro, mas como titular se o técnico do INCRA não tem condição de fazer uma vistoria? Então, nós temos que falar de investimentos para o INCRA, para pagar as terras que ainda não foram pagas. Nós temos que falar em investimento para energia rural, para um grande programa de abastecimento de água. Hoje, na Tegim, Rachioca, Vossa Excelência, que foi prefeito de Nova Andradina, conhece a realidade daquela região.
falta energia, falta água, falta tantas outras coisas. Como assentar mais se os que estão não têm condição de produzir? Então, nós temos que dividir, tirar a ideologia de um fato que existe no Mato Grosso do Sul. São 30 mil famílias que estão pedindo socorro para investimentos. E falar sim desses investimentos. E depois, resolvida essa situação, ou com dinheiro em caixa, comprar as áreas, não invadir, comprar. Mas não pensando em pagar e quando der, igual tem se arrastado ao longo dos anos, e nós temos acompanhado na frente parlamentar de regularização fundiária todos esses fatos importantes que precisam ser discutidos, e parabéns a Vossa Excelência por trazer uma discussão que é, entre aspas, legalmente do governo federal, que precisa indenizar, precisa pagar, precisa investir, só que as consequências são locais. Somos nós aqui, deputados estaduais, que quando falta água, quando não tem energia, somos procurados para resolver o problema do assentado sul-mato-grossense. Parabéns, nobre deputado. Adiro também a fala de Vossa Excelência, agradeço pelo aparte, deixar registrado que invasor é diferente de assentado na concepção deste parlamentar, e franqueio também, deputado Renato Câmara, o nosso projeto, a sua assinatura, coautoria e colaboração. Não concedo a parte ao nobre deputado Pedro Kemp, uma vez que o regimento interno me impede nesse